Segunda-feira, 29 de dezembro, última semana de 2025. E você confere no seu Jornal da Rede. Garantias de segurança à Ucrânia oferecidas por Trump. Nevasca provoca atrasos e cancelamentos de voos nos Estados Unidos. Namorada de GCM assassinado na véspera de Natal cobra justiça. Onda de calor intenso em todo o Brasil. E o seu Resenha na Rede com as principais notícias do mundo do esporte. Está no ar o seu jornal. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que Donald Trump ofereceu garantias de segurança ao país por um período de 15 anos, mas que pediu um prazo maior de até 50 anos. A proposta foi discutida durante o encontro entre os dois líderes no domingo, na Flórida, como parte das negociações para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo Zelensky, as garantias funcionariam de forma semelhante à OTAN, com defesa militar em caso de nova invasão. Trump teria dito que o prazo poderá ser prorrogado, mas Washington ainda não se posicionou. O Kremlin diz concordar com Trump de que o fim da guerra está próximo, mas exigiu a retirada das tropas ucranianas de Donbass, região parcialmente ocupada pela Rússia. Zelensky já afirmou que aceita retirar as tropas da área se houver uma criação de uma zona desmilitarizada. Trump diz que um acordo de paz pode ser fechado nas próximas semanas, sim, embora ainda existam impasses, principalmente sobre o Donbass e a Crimeia. Olha, isso aí ainda vai dar muito pano para manga, como a gente diz. A gente segue no jornal te acompanhando das atualizações, viu? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma nevasca provocou atrasos e cancelamentos de voos nos Estados Unidos. Uma forte nevasca ela atingiu o nordeste do país na madrugada desse sábado, causou transtornos no tráfego aéreo no fim do feriado de Natal. Em Nova York, o acúmulo de neve variou entre 5 e 10 centímetros, com registro de 11 centímetros no Central Park, maior quantidade desde 2022. Ao todo, mais de 14 mil voos domésticos foram atrasados ou mesmo cancelados, além de 2.100 voos internacionais com origem ou destino nos Estados Unidos. Os principais impactos foram nos aeroportos de Nova York e Nova Jersey, como JFK, LaGuardia e Newark. Autoridades de Nova York e Nova Jersey declararam emergência climática e recomendaram que a população evitasse deslocamentos por causa das condições perigosas nas estradas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, a neve mais intensa já passou e os últimos flocos devem diminuir ao longo do dia. Companhias aéreas anunciaram isenção de taxas para remarcação de passagens afetadas pela tempestade. Agora, olha, vamos vir aqui para o Brasil e falar de política. Bolsonaro está estável após uma crise de soluço e fará novo procedimento médico. Que coisa, hein? O ex-presidente segue internado em Brasília após uma cirurgia de hernia inguinal bilateral realizada na última quinta. Segundo o boletim do hospital Death Star, Bolsonaro apresentou uma crise de soluço durante a noite, com elevação da pressão arterial, mas o quadro está controlado e ele se encontra estável. Para hoje, os médicos estavam prevendo a realização de um novo bloqueio do nervo frênico esquerdo, um procedimento indicado para soluços persistentes que não respondem a medicamentos. No sábado, Bolsonaro já havia passado por bloqueio do nervo frênico do lado direito. A equipe médica informou que os dois procedimentos não são feitos ao mesmo tempo, por risco respiratório. A previsão de internação é de 5 a 7 dias. Após o novo procedimento, o ex-presidente deve permanecer em observação por pelo menos 48 horas. O boletim também informa que o Bolsonaro segue em fisioterapia, com medidas de prevenção de trombose e acompanhamento clínico. A internação e a cirurgia foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos vir para a nossa região? Olha, a namorada do guarda civil municipal Nelson Caetano de Lima Neto, assassinado na véspera de Natal, cobrou justiça e afirmou que o crime destruiu sua família. Segundo Juliana Simão Gomes, o autor dos disparos foi o ex-marido dela, o Elton de Souza Almeida, ex-secretário adjunto de Segurança de Arujá. Nossa, que coisa, um ex-secretário de Segurança. De acordo com a polícia, o Elton atirou 12 vezes contra Nelson dentro de casa, onde Juliana mora, no dia 24 de dezembro. A vítima não resistiu. Juliana disse que mantinha um relacionamento com Nelson há quase 5 anos e que o ex-marido nunca aceitou a relação.
O casal tem 4 filhos. Na noite do crime, o Elton teria retornado à residência mesmo após ser avisado de que Nelson estava no local. Segundo o relato, o guarda foi baleado quando se preparava para ir embora. Após o crime, o Elton se apresentou à polícia na sexta e alegou legítima defesa. A versão é contestada pela namorada da vítima. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Arujá. A prefeitura informou que o Elton foi exonerado do cargo de secretário adjunto e suspenso das funções na Guarda Civil Municipal. A Câmara Municipal de Arujá diz que o caso será analisado pelo Conselho de Ética. Qualquer atualização a gente fala para vocês, tá bom? Agora vamos falar de 2 adolescentes que foram apreendidos nesse sábado ao pilotarem motocicletas na rodovia Alfredo Rolim de Moura, em Biritiba Mirim. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante o patrulhamento, a equipe avistou 2 jovens em motos que mudaram de trajeto ao perceber a presença policial. A abordagem foi feita no estacionamento de um supermercado. Na verificação, os policiais constataram que os condutores eram menores de idade. Os adolescentes confirmaram que pilotavam os veículos. Eles foram, então, encaminhados à delegacia de Biritiba Mirim. Após a chegada da responsável legal, os jovens foram liberados. As motocicletas foram apreendidas e levadas para o pátio em Mogi das Cruzes. Deve ter dado dor de cabeça para a família, né? E um acidente envolvendo 2 carros deixou 6 pessoas com ferimentos leves na tarde desse sábado em Mogi das Cruzes. A ocorrência foi registrada na Avenida Richelle José Marcato, no distrito de César de Souza. Segundo a prefeitura, o SAMU foi acionado e atendeu uma das vítimas. As outras 5 pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A equipe de trânsito do município esteve no local para orientar os motoristas e pedestres e garantir a segurança na via. Olha, esse final de ano tá cheio de acidentes. A gente vai falar mais um. Um acidente interditou parcialmente a Mogi Salesópolis. Olha só, uma batida entre 2 veículos provocou essa interdição parcial da rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura a Mogi Salesópolis na manhã de hoje. O acidente aconteceu às 6h38 da manhã, no quilômetro 79, em Biritiba. Segundo o DR, o tráfego segue em sistema pare e siga no sentido Mogi das Cruzes. Até o momento, não há registros de congestionamento. Acho que por conta do final do ano, né? Não tem aula, essas coisas, fica mais fácil um pouquinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu 2 veículos e deixou uma pessoa ferida. 2 guinchos da Unidade Básica de Atendimento e 2 viaturas do DR foram enviados ao local para prestar assistência. O tráfego seguiu em sistema pare e siga. E no próximo bloco, motoristas enfrentam trânsito até Bertioga. E mais, o Alto Tietê relata falta d'água em diversas cidades. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já com todas essas notícias e muito mais para vocês. Você piscou e o Natal já chegou. O Natal tá aí batendo na nossa porta. E nós da Rede Alto Tietê desejamos a você, amigos, telespectador, colaboradores, um Natal repleto de amor e saúde junto às pessoas que vocês amam. E um 2026 cheio de realizações. É o que a Rede Alto Tietê deseja a vocês. As fraldas são fabricadas com matéria-prima de fornecedores qualificados. E agora mais uma novidade para você da Guto Baby. Agora, as fraldas Guto Baby são produzidas pela GBI e eu vou te apresentar essa indústria. A fralda que combina praticidade e conforto. Detalhe que cabe no seu bolso, com fita que gruda e desgruda sempre que você precisar. Ela facilita o dia a dia dos pais e tem uma alta absorção que mantém o bebê sequinho por muito mais tempo, garantindo bem-estar e liberdade para brincar. As fraldas GBI têm um toque macio que proporciona bem-estar maior para o seu bebê, um alto poder de absorção e tem uma durabilidade maior no seu tempo de uso.
As fraldas têm fita tape tipo feltro, que facilita a abertura das fraldas várias vezes para facilitar a vida da mamãe e economizando ao mesmo tempo. São vários tamanhos para atender às necessidades do seu bebê e da mamãe. E todo esse processo que vocês viram são fabricados com matéria-prima de fornecedores qualificados. E essa foi mais uma novidade da Guto Baby para vocês. Motoristas enfrentam mais de 2 horas de viagem até Bertioga nesse final de semana e olha, eu acho que vai acontecer bastante aí perto do Ano Novo, viu? O trânsito ficou intenso na rodovia nesse sábado de sol e calor. Motoristas chegaram a levar até 2 horas e meia para chegar a Bertioga, segundo a Polícia Militar Rodoviária. O congestionamento começou no quilômetro 57 e se estendeu até o quilômetro 76. De acordo com a concessionária Novo Litoral, desde as 8h20 da manhã, a rodovia opera com faixa reversível entre os quilômetros 98 e 77 no sentido Bertioga. No fim da tarde, por volta das 6 horas, a concessionária informou que ainda havia lentidão entre os quilômetros 72 e 80. O tempo de viagem era de aproximadamente 1 hora. Segundo a CNL, não houve registro de acidentes e a visibilidade na via era boa. A expectativa é de que cerca de 2,8 milhões de veículos passem pela Mogi Bertioga até o dia 5 de janeiro. Gente, é muito veículo, viu? Os piores horários estão previstos para o 31 de dezembro, das 2 da tarde às 6 da tarde, e 1º de janeiro, das 6 da manhã às 2 da tarde. A gente pega o pessoal que teve que passar a virada por aqui, alguma coisa, e resolveu ir descer. Só que a madrugada e início da manhã vai estar previsto aí que tenha trânsito. Procure fugir desse horário, viu? E vamos falar de calor um pouquinho? Você gosta de calor? Está gostando desse calor? Após uma semana desse calor extremo, o tempo muda hoje em boa parte do país. O bloqueio atmosférico perde força e abre espaço para a volta das chuvas e temporais, segundo o Climatempo e Metsul. Com mais umidade no ar, há risco de pancadas intensas, raios, rajadas de vento no sul, sudeste, centro-oeste e norte. O calor continua, mas sem os exageros registrados no Natal. Esses registros históricos, né? Então, em São Paulo, a previsão é de mínima de 21 e máxima de 34. Há risco de chuva forte, vento e granizo. A capital entrou em um período de temporais quase diários, com alerta para alagamentos e queda de árvores. Mesmo com a mudança no tempo, São Paulo bateu um novo recorde de calor. No domingo, os termômetros chegaram a 37,2 graus. No Mirante de Santana, foi a maior temperatura presta atenção, gente, desde dezembro de 1961 e a terceira quebra de recorde em 4 dias. No Rio de Janeiro, o calor segue intenso também. As máximas devem variar entre 35 e 38 graus, com possibilidade de chegar a 39. A chuva só deve ganhar força no final da semana. Já no sul do país, a situação é de atenção. O Rio Grande do Sul já registrou acumulados de 150 e 300 milímetros, com ventos fortes e até tornado. A instabilidade avança para Santa Catarina e Paraná, com risco de novos temporais. Em meio a esse calor intenso, moradores do Alto Tietê relatam falta d'água, gente. Falta d'água. Moradores de Suzano, Mogi, Guararema enfrentam problemas no abastecimento de água há dias, que afetou até o Natal do povo, né? As reclamações ocorrem em meio a uma onda de calor com temperaturas acima dos 30 graus. Como é que fica, hein? Em Suzano, no bairro Parque Samambaia, famílias relatam torneiras secas durante o Natal. Moradores dizem que precisam improvisar com baldes e que já registraram reclamações na Arcesp sem solução. Em Mogi, um condomínio no bairro Cidade Parquelândia está com abastecimento irregular. A água chega sem pressão e não enche as caixas d'água. Em um dos casos, moradores usaram água da piscina para dar descarga. Meu Deus! A Sabesp afirma que o fornecimento até os cavaletes está normal e que a responsabilidade interna é do condomínio. Moradores contestam e dizem que a pressão de rede é insuficiente. Em Guararema, moradores do bairro Vale dos Eucaliptos também relatam falta d'água desde a véspera de Natal. A situação preocupa famílias com idosos. Há reclamações sobre o contraste com áreas centrais da cidade, onde fontes e jardins seguem irrigados. Em nota, a Sabesp atribui a intermitência ao aumento do consumo por causa do calor. A empresa diz que realiza ajustes operacionais e usa caminhões-pipa em Guararema.
a Prefeitura informou que tomou medidas jurídicas que vai reforçar o atendimento. Sobre Suzano e Mogi das Cruzes, a Sabesp não se manifestou. Moradores podem registrar reclamações na Sabesp e na Arcesp. A agência informou que as queixas só são encerradas após resposta da concessionária e confirmação do usuário. Tudo bem que está demorando, gente, mas não deixe de registrar a reclamação. Quanto mais registro tiver naquela região, melhor, tá? Agora a gente vai continuar a falar de tempo. Agora a gente vai falar sobre como ficou a nossa segunda-feira aqui. Hoje o dia começou ensolarado com tempo quente. À tarde as temperaturas subiram e tivemos chuvas em pontos isolados da região. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Na terça o dia inicia parcialmente nublado com tempo ameno. À tarde as temperaturas sobem e temos risco de trovoadas na região. Em Suzano, a mínima é de 20 e a máxima de 32. Já em Arujá, a mínima será de 19 e máxima de 32 graus também. E no próximo bloco você confere seu Resenha na Rede com atualizações do mundo do esporte. Fica aí que eu volto já já com o seu Jornal da Rede. Atenção, empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. A Cultura Idiomas existe desde 1993 e é referência aqui na região em ensino de idiomas, com centenas de alunos formados. Com sede própria no centro de Suzano, entrega qualidade e conecta os seus alunos com o mundo. Esse grande diferencial que ela tem é porque ela tem uma agência de intercâmbio que abre portas para seus alunos conhecerem o mundo. E tem promoção boa rolando para 2026. E quem vai te contar tudo é a Thaís, diretora da escola. É isso mesmo, nessa super promoção você vai conquistar o sonho de poder se comunicar em qualquer lugar do mundo aprendendo inglês. A promoção é maravilhosa, fechando o nosso curso anual você tem R$1.000 de desconto, tá? Mas isso é para quem fizer a matrícula ainda no mês de janeiro. Então vem para a Cultura, aprenda um inglês de qualidade e estude na melhor escola de Suzano. Seu Jornal da Rede está de volta, não vamos perder tempo, porque apesar de não estar tendo muito jogo, o seu Resenha na Rede está aqui para te atualizar das principais notícias aí do mundo esportivo. Falando de esporte, o Gabigol, gente, Santos ainda negocia um empréstimo e o atacante pode se reapresentar no Cruzeiro. Isso mesmo, olha, Santos, Cruzeiro e Gabigol encerram o ano sem acordo definido sobre o futuro do atacante. Isso vai dar uma novela ainda. As partes discutem aí a divisão do salário para um possível empréstimo à Vila Belmiro. O Santos demonstra otimismo, mas admite limites financeiros. O clube trabalha aí com um teto em torno de R$1 milhão mensais e conta com economias na folha, como a possível venda do Guilherme ao futebol dos Estados Unidos. Já o Cruzeiro negocia pagar a menor parte do salário do jogador. Os valores ainda estão em discussão e podem ultrapassar R$1 milhão por mês. Sem definição, o Cruzeiro mantém a programação de reapresentação para o dia 2 de janeiro. Já Gabigol, até o momento, se planeja para se juntar ao elenco celeste. Pessoas ligadas ao atleta aguardam o posicionamento do Cruzeiro. Ainda não houve conversa direta com o jogador sobre uma saída ali. No Santos, a avaliação é que Gabigol teria pouco espaço no Cruzeiro com Tite, o que é usado como argumento nas negociações. A chegada de Bruno Spindel ao Cruzeiro pode acelerar as conversas um pouco. Ele já trabalhou com Gabigol no Flamengo e deve atuar para destravar o acordo. A gente segue atualizando aí
Qualquer notícia nova a gente fala aqui no seu jornal, tá? Agora vamos mudar de assunto, ó, o espaço no Vasco aí, ó. Sem espaço também no Vasco, o Garré deve ser negociado na próxima janela. Contratado no início de 2025 por quase 15 milhões de reais para ser titular, o argentino Benjamin Garré teve temporada apagada e perdeu espaço no elenco. O jogador não conseguiu se firmar com Carrilli nem com Diniz. Ao longo do ano, viu Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes assumirem o protagonismo no ataque aí. Com um baixo rendimento, a dificuldade aí de adaptação ao futebol brasileiro, a diretoria já analisa propostas para negociar o atleta na próxima janela de transferências. A saída de Garré pode aliviar a folha salarial e abrir espaço um pouquinho para reforços. O Vasco busca a contratação de um ponta e um meia para o setor ofensivo. Garré disputou 21 partidas pelo Vasco, não marcou gols e deu apenas uma assistência, muito caro, né, pro que colaborou com a equipe. Agora, São Paulo, gente. São Paulo tenta blindar o futebol em meio a uma crise política para reforçar o elenco. Mesmo em meio a essa maior crise política dos últimos anos, o São Paulo busca isolar o departamento de futebol para trabalhar na formação do elenco de 2026. Até o momento, 2 contratações estão definidas. O volante Danielzinho já foi anunciado. O goleiro Carlos Coronel está acertado e será oficializado no início de janeiro. O trabalho no mercado é liderado pelo executivo Rui Costa, com a orientação interna de dar autonomia ao futebol, mesmo com a pressão política sobre o presidente Júlio Casares. Casares enfrenta pedidos de investigação, protestos de conselheiros e movimentações que podem resultar em um pedido de impeachment, após denúncias envolvendo a exploração irregular do camarote no Morumbis. Enquanto isso, o clube também definiu saídas para 2026. Isso mesmo, conta com desfalques, hein? Mailton Dineno, Luiz Gustavo, Rigoni, Leandro, Ibali, Jandrei e Patrick não permanecem. Olha quanto desfalque vai ter para o São Paulo. Ele segue o time ali em busca no mercado, em busca de mais reforços dentro do orçamento dele, porque essa parte da presidência, da diretoria acaba influenciando diretamente no orçamento e nos jogadores aí de quem vai pegar para reforço. As negociações de troca com o Botafogo não devem avançar. O tempo é curto, a reapresentação do elenco acontece já no dia 2 de janeiro e a estreia do Campeonato Paulista será no dia 11, contra o Mirassol fora de casa. O povo já está pensando no Campeonato Paulista. Vamos falar de futebol feminino, que nem só de futebol masculino vive o nosso Brasil, né? O futebol feminino tem ganhado tanto destaque aí. O futebol feminino terá calendário cheio no Brasil em 2026. A temporada começa no dia 28 de janeiro, com o primeiro Mundial de Clubes Feminino da FIFA. O Corinthians representa o Brasil. As semifinais começam a partir do dia 28 e a final já é dia 1º de fevereiro, com jogos em Londres. No dia 8 de fevereiro acontece a Supercopa Feminina, a decisão daquele jogo único entre Corinthians, que foi o campeão brasileiro, e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro Feminino terá 3 divisões. Que legal! A Série A1 com 18 clubes e turno único, 8 avançam ao mata-mata, 2 vagas na Libertadores e 2 equipes caem. Acontece no dia 15 de fevereiro a 4 de outubro. A Série A2, com 16 clubes, 4 sobem, formato igual ao do A1, de 14 de março a 19 de setembro. E Série A3 com 32 clubes, turno e retorno, 4 acessos de 21 de março a 5 de setembro. A Copa do Brasil Feminina também, olha, vai ter. Ela começa no dia 22 de abril e termina no dia 15 de novembro. Que legal que está nosso futebol feminino. Serão 66 clubes ao todo no país. A entrada gradual das séries A3, A2 e A1. Quarta, semifinal com jogos de ida e volta. Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro também disputam a Libertadores Feminina em 2026. Olha, agora vamos mudar de esporte? A gente não vive só de futebol. Vamos falar aqui da nossa região do Alto Tietê. O esporte agora, presta atenção. O César Douglas faz balanço no Suzano, na Superliga, que projeta evolução no retorno. Suzano Vôlei fechou o primeiro turno da Superliga Masculina 2025-2026 dentro do objetivo. A equipe terminou entre os 8 melhores, garantiu sua vaga aí na Copa do Brasil e ocupa a 6ª colocação com 17 pontos e 5 vitórias em 11 jogos. No último compromisso do ano, o time venceu o Monte Carmelo fora de casa por 3 sets a 1.
Para o técnico César Douglas, o desempenho foi positivo, mas ainda há ajustes importantes. Segundo ele, o Suzano Vôlei precisa evoluir em regularidade e consistência, principalmente nos fundamentos de ataque e saque, além de buscar mais solidez coletiva. O treinador também destacou o uso de todo o elenco ao longo do turno, com rodagem de praticamente todos os jogadores, o que amplia as opções táticas da equipe. Com a classificação, o Suzano enfrenta o Praia Clube nas quartas de final na Copa do Brasil. O jogo único fora de casa previsto entre os dias 27 e 28 de janeiro. Tem um tempo aí, né? O torneio vale vaga na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes. O elenco ganhou folga até o dia 26 de dezembro. Retornou, na verdade, aos treinos no dia 27. A reapresentação definitiva acontece só no dia 3 de janeiro. Próximo jogo, presta atenção, gente, será contra o São José. A abertura do retorno vai ser dia 10 de janeiro, às 9 horas, fora de casa. Não esquece, a gente vai acompanhando os jogos. Quando for aqui na cidade de Suzano, aí a gente vai estimular vocês a acompanhar, ir até o Arena para assistir. Agora, quando for fora de casa, dá para assistir pela televisão, né? E o Mogi Basquete? O Mogi Basquete está em quadra nesse momento para o último jogo do ano. Olha que legal, aqui na região do Alto Tietê, a equipe enfrenta o Caxias do Sul pela última rodada do primeiro turno, NBB 2025-26. A partida acontece no ginásio Hugo Ramos, em Mogi. O time mogiano busca reabilitação após 6 derrotas consecutivas. O time ia tão bem, né? Na rodada anterior, perdeu para o paulistano por 81-66 e ficou sem chances de classificação para a Copa Super 8. O Mogi ocupa a 10ª colocação com 9 vitórias. Já o paulistano, 8º colocado, tem 11 triunfos e não pode mais ser alcançado na equipe mogiana. O Caxias do Sul é o 13º colocado, também com 9 vitórias. A equipe gaúcha vem de derrota para o Corinthians por 100-60 e também apenas cumpre tabela. O jogo também será marcado por homenagens ao Ala Chamel, ídolo do Mogi e atual jogador do Caxias do Sul. Ele foi a maior cestinha da história do NBB. Chamel anunciou que vai se aposentar ao fim da temporada. Pelo Mogi, o atleta atuou por 6 anos em 2 passagens e disputou mais de 300 jogos. Depois do seu resenha aí na rede, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. Reapresentação desse jornal é cedinho, às 7h30 da manhã. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, se inscreva no YouTube da TV, que lá tem toda a programação para você. Até amanhã.